Olá pessoal, esse é o Desconversas Literárias, eu sou o professor Alessandro e hoje vamos analisar um poema da autora Ana Martins Marques. Vamos ao vídeo. O poema escolhido para hoje é da obra O Livro das Semelhanças, no qual o poema tem o mesmo nome do livro. Vamos ao poema. O Livro das Semelhanças. O modo como seu nome dito muito baixo pode ser confundido com a palavra xícara, e como ele esquenta de dentro para fora. O modo como a palma das suas mãos se parecem com porcelana trincada. O modo como ao levantar-se você lembra um grande felino, mas ao caminhar já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida. E de costas sempre me lembra um navio partindo, embora de frente nunca pareça um navio chegando. O modo como dita por você a palavra sim parece uma palavra, que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. O modo como dita por você a palavra não parece uma palavra, que você acabou de inventar. O parentesco entre as fotografias rasgadas, os brinquedos esquecidos na chuva, cartas, que deixamos de enviar, produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses, papel de presente, as toalhas que acabamos de usar e massa de pão. E mais importante, o parentesco de tudo isso, com o modo como você chama o táxi por telefone. A camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos deixados na sala sempre me parecem ensaiar os primeiros passos de dança, uma versão musical para o cinema do seu livro preferido. O modo como no seu apartamento as coisas sempre me parecem estar em casa, e você sempre parece estar de visita, e como você pede licença penteadeira para chorar. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. O modo como seus cabelos parecem linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler, ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita. O modo como seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas. Parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários. Os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de amar, as primeiras viagens sem os pais, os países coloridos de vermelho no mapa mundi, pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã e a disposição para usar a violência. O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. O poema, como visto anteriormente, é intitulado O Livro das Semelhanças. E o que seria um livro das semelhanças? Seria como um manual que buscaria elencar e definir características para uma pessoa ou uma coisa. Porém, ao limitarmos o nosso olhar a somente o que podemos ver, deixaríamos de notar diferenciais e singularidades que não podem ser vistas e enquadradas em uma categoria. No que se refere à estrutura, o poema é composto por 39 versos, sem que haja uma regularidade entre o tamanho dos versos. O tom informal utilizado favorece a interpretação de que os versos são pensamentos, sendo desencadeados como surgem à mente, sem que haja rimas ao final das palavras de cada verso, como um verso livre, que não atende regras da poética tradicional, de modo que a cadência é estabelecida através da leitura do poema. Nos versos iniciais temos: o modo como seu nome, dito muito baixo, pode ser confundido com a palavra xícara, e como ele esquenta de dentro para fora. Temos então um nome que é dito muito baixo sendo comparado com a palavra xícara. E essa sensação de calor que é dada ao nome pode ser entendida como um efeito de sinestesia,
de modo que aquece esse nome de dentro para fora. Na sequência temos: e de costas sempre me lembro um navio partindo, embora de frente nunca apareça um navio chegando. Temos então o elemento do navio, que é um meio de transporte que serve para que pessoas e mercadorias sejam levadas de um lugar para outro. Esse navio está partindo. Podemos interpretar, então, que há um distanciamento entre o eu lírico e a pessoa a que ele se refere, de modo que é reforçado quando esse eu lírico não percebe o retorno dessa pessoa, não percebe a sua chegada. É interessante percebermos que essa comparação entre a pessoa e um navio atribui singularidade ao modo como o eu lírico percebe essa pessoa. A seguir temos: o modo como dita por você, a palavra sim parece uma palavra, que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. Temos então aqui a palavra sim, que é algo que o eu lírico aceita, algo que ele compreende, que chega a ser algo banal. Em contrapartida, nos versos seguintes temos: o modo como dita por você, a palavra não, parece uma palavra, que você acabou de inventar. Então, o não aqui tem um tom de algo singular, de algo que é uma novidade, que é tão novo que parece que foi até inventado. Dando continuidade, temos: a camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos, deixados na sala, sempre me parecem ensaiar os primeiros passos de dança, uma versão musical para o cinema do seu livro preferido. Temos então a comparação entre a camisa branca e o livro aberto, de modo que podemos encarar como um ato de desvendar. A retirada da camisa que desvenda o corpo e a abertura do livro que desvenda uma história. Podemos ver também que os sapatos deixados na sala para ensaiar os primeiros passos de dança numa versão musical para o cinema do seu livro preferido pode ser visto como um movimento de liberdade, um movimento de prazer, de leveza, em que a pessoa a que o lírico se refere se sente livre. Podemos ver que há uma quebra de expectativa no modo como o eu lírico retrata as situações, como nos versos. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. Podemos então perceber que há uma comunicação truncada, porque esses bilhetes são interceptados, eles não chegam ao seu destino. Esses cardápios de restaurantes exóticos, eles não são cardápios normais, eles são exóticos, são diferentes do comum. Os rótulos de bebidas fortes, essas bebidas que podem deixar a pessoa inebriada. E os documentos comidos nas bordas por filhotes de cão, eles são documentos que não estão ali na sua totalidade. Faltam informações. Tudo isso conflui para que se veja que não há uma interação entre o eu lírico e a pessoa a que ele se refere de uma maneira linear. Não, essa comunicação é toda interceptada, ela não ocorre em sua totalidade. Nos versos seguintes temos: o modo como seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança, que ainda não sabe ler, ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita. Temos então essa visão da criança escrevendo, a criança que tem uma lógica própria e assim, ao não saber ler e não saber escrever, ela segue aquilo que ela conhece e o modo como ela entende o que seja escrita. É através disso que é realizada a comparação com os cabelos, que dessa forma os cabelos não têm uma forma lisa ou ondulada, não, eles são emaranhados, eles são do seu próprio jeito. Na sequência temos os versos: o modo como seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas. Parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários.
Então vemos que é uma série de comparações. Compara os sonhos a um desastre de avião, um ex-boxeador apaixonado, contos de fadas com ditadores sanguinários. Através dessa série de combinações, são realizadas comparações na busca de estabelecer semelhanças que sejam capazes de descrever a pessoa a que o lírico se refere. Podemos ver que os contos de fadas normalmente são relacionados à felicidade. Porém, aqui eles são relacionados a ditadores sanguinários. E nos faz recordar que muitos dos contos de fadas são recontados a partir de histórias que originalmente não tratavam de felicidade, mas talvez de dor e sofrimento. E é essa a ideia que é trazida no poema. Os versos finais reiteram as diferenças e a diversidade com que o lírico busca estabelecer as semelhanças. Vamos ver. O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Então, esse é o lírico está dizendo que ele buscou descrever o seu amado, o seu amante, de diversas formas, atribuindo diversas características, fazendo comparações inusitadas e diferentes, mas que ainda assim isso não foi suficiente para descrever o ser amado. De modo que ele encerra o poema dizendo que são similares a nada, ou seja, não há nada como aquela pessoa, ou ao menos não há nada como aquela pessoa através da sua ótica, através do que ele observa, do que ele percebe, do que ele tem essa concepção do que é aquela pessoa. Portanto, o texto poético é construído através de comparações, com a finalidade de atribuir semelhanças. A comparação é uma figura de linguagem que busca relacionar dois termos, com o intuito de enfatizar as ideias que se deseja transmitir. Ao longo do poema, temos as palavras de conexão como e parece. Esses termos são utilizados para realizar comparações. É o modo que o lírico encontra para atribuir semelhanças à pessoa que ele se refere. Podemos observar também que são abordadas questões cotidianas, só que através de um novo olhar, de uma nova concepção, a concepção desse eu lírico. Esse foi o vídeo de hoje. Todas as referências utilizadas estarão na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo.